É 1982, o primeiro CD player é lançado no Japão. A revista Time elege como personalidade do ano o computador. E a Pontiac lança isto, a terceira geração do Firebird. Os carros esportivos americanos dessa época geralmente são considerados bem fracos. Mas isso é justo? Hoje vamos descobrir, e nenhuma análise estaria completa sem falar um pouco sobre o carro que tornou este aqui tão famoso. Então vou te dar algumas curiosidades sobre o carro da super máquina também. Ele foi lançado junto com o Camaro e o chassi é praticamente idêntico. As únicas diferenças estão na carroceria, nos acabamentos e no marketing. O Pontiac deveria ser o carro mais estiloso e refinado, enquanto o Chevrolet era para ser o hot rod mais simples e agressivo. O novo Firebird era menor e mais leve do que os modelos anteriores. E quando digo mais leve, não quero dizer uma diferença trivial. 230 quilos a menos do que a segunda geração. E não só isso, ele também era mais aerodinâmico. Quando foi lançado, tinha um coeficiente aerodinâmico de 0,32. Mas, em 1985, quando eles adicionaram alguns spoilers e outros detalhes, esse número caiu para 0,29 e a aerodinâmica era um grande diferencial de venda para esses carros. Como típico nos carros americanos, havia uma variedade confusa de motores que mudava quase todo ano. Mas quando foi lançado pela primeira vez, acredite se quiser, o motor mais básico eram 4 cilindros com apenas 90 cavalos de potência. Esse não ficou por muito tempo. Eles também tinham uma versão V6, que começou com 105 cavalos e depois foi para 130. Mas aí tivemos o que interessa de verdade, o V8 MIT T com 145 cavalos de potência, depois 160. E então, em 1988, que foi quando esse carro foi fabricado, ele já estava entregando 180 cavalos de potência. Em 1988, também havia uma opção de 5,7 litros. Esse motor produzia 225 cavalos de potência. Era padrão no GTA, mas você podia tê-lo como opcional em um desses. Este originalmente era um carro de 5 litros, mas agora foi atualizado para 5,7. Vamos ver como ele anda. Em 1982, quando este modelo foi lançado, o preço médio de uma casa nos Estados Unidos era de 67 mil dólares e o preço de lançamento era de 10.900 dólares. Curiosamente, no Reino Unido, em 1982, 23 mil libras era o preço médio de uma casa. Agora, não podemos realmente falar sobre isso ou fazer uma análise sem mencionar o programa que tornou isso famoso. Claro, para os carros da geração 2 anterior, foi Agarra-me se puderes. Mas para a geração 3, foi Super Máquina. Ela foi exibida de 1982 a 1986. Esse carro era conhecido como Knight Industries 2000, ou KITT. Era um carro extremamente avançado, que falava sozinho e tinha um computador, dublado por William Daniels, que também interpretou o pai de Benjamin em A Primeira Noite de um Homem. Ele parecia um ator de método. Curiosamente, o kit também funcionava com hidrogênio, o que era interessante para a época, e fazia de 0 a 60 em apenas 2 segundos. Vamos ver como esse aqui se sai na estrada. Bem, é um V8 de 5,7 litros. Acho que a potência estimada fica entre 230 e 260. Ele recebeu um chip diferente e algumas modificações leves. Então ele não tem certeza, o Tom, que trouxe o carro, não tem certeza exata, mas sabe, o carro parece rápido. Com essa configuração, era para ir de 0 a 60 em cerca de 8 segundos. Você realmente sente esse torque.
Falando sobre o kit novamente, mais algumas curiosidades interessantes são que originalmente para o programa de TV foram usados 22, talvez 23 carros. Quando o programa terminou em 86 todos, exceto 5 deles, foram descartados, então 18 foram destruídos. O motivo disso é que em 1982 houve um trem carregando carros da Pontiac que descarrilou na Califórnia. E a Universal Studios tinha um acordo com a General Motors que permitiu que eles comprassem 18 desses carros por um preço baixo, mas, em troca disso, eles tinham que, você sabe, se livrar deles e destruí-los no final do programa. Então só 5, eu acho que todos os 5 ainda existem, mas só esses sobreviveram do programa original. Além disso, havia o caminhão usado onde dava para ver o kit entrando e saindo, que acabou sendo usado como transportador de carros de corrida e depois foi encontrado em um campo. E eu acho que agora já foi restaurado ou está em processo de restauração. Mas chega de curiosidades sobre a super máquina e vamos voltar a isso aqui e como é a sensação. Agora, além de ser mais leve, menor, mais rápido e mais aerodinâmico, havia outra melhoria que esses aqui tinham, e era que ainda tinha um eixo traseiro rígido. Mas ele passou do sistema de feixe de molas, muito rudimentar do carro anterior, para uma mola helicoidal neste aqui, o que teria melhorado as coisas drasticamente. Além disso, a versão Trans Am do Firebird tinha uma cremalheira de direção um pouco mais rápida e uma suspensão diferente. Este aqui, como você pode ver, anda bem alto, como seria originalmente, e embora consiga lidar bem com os pequenos solavancos, realmente é muito duro em qualquer coisa que não sejam essas irregularidades pequenas. A direção é muito boa, meio precisa e responsiva. Ela é bem leve e entra bem na dianteira, mas quando você força na curva, ela tende a sair de frente. É uma configuração que causa uma sensação meio estranha de certa forma. Talvez seja só questão de costume. O Tom também disse que a caixa de direção desse carro precisa ser reconstruída. Dá para sentir isso porque, quando o volante está reto, há bastante folga. E, tudo bem, não é um sistema de pinhão e cremalheira, então caixas de direção nunca são tão boas, mas dá para perceber, especialmente durante a frenagem. Como eu disse, o carro fica meio perdido ali, mas não dá para julgar os Firebirds normais por isso. Porque este aqui, embora seja uma restauração muito, muito boa, ainda tem aquela última coisa que precisa ser feita. E vamos ouvir um pouco mais do som desse motor de novo. Pé no fundo. Isso é loucura. Ele troca de marcha antes dos 4.000 RPM, o que é algo que eu acho bem estranho. Eu sei que esses motores não giram muito alto e que tem bastante torque. Então quero dizer, você ainda está indo bem rápido, mas é uma sensação estranha porque ele ainda está puxando forte aos 4.000. Então você pensaria que continuaria puxando depois disso. Não tenho certeza se existe um modo esportivo. Existem duas opções de condução aqui, uma tem o overdrive e a outra não tem. Foi o que me disseram. Ah, eu não sei, mas com certeza ele realmente tem jeito de carro antigo na forma como anda. Eu acho que os carros esportivos europeus da época teriam uma sensação mais refinada do que este. Por outro lado, este aqui você sabe, era tão barato. Em comparação, dá para ver onde parte da redução de custos ficou evidente. Eu tenho muito carinho pelo interior, mas você sabe, também há muita redução de custos aqui. Agora, uma das coisas é que eles optaram por uma abordagem meio futurista. Tem esse pequeno padrão quadriculado que se repete em várias partes do carro, nas lanternas traseiras também, no console central e nos instrumentos, que eu acho que é para dar um toque meio de computador, e eu realmente gosto disso. Mas os materiais e o uso deles, sabe, parecem bem baratos. Tem muito plástico cinza, e nem estou falando de plástico cinza escuro. Sabe, não parece um carro de categoria superior.
Aquele pequeno substituto para o porta-luvas. Não sei, talvez seja barato. Eu até que gosto. É couro. Você tem um tipo de bolso lateral, um bolso superior ali, isso é legal. Mas, realmente, o painel parece ser de um material bem barato. Nessa estrada mais esburacada também, dá para sentir todos os acabamentos da cabine se mexendo. Eu diria que realmente parece um pouco simples demais. Mas a gente já sabe disso sobre os carros americanos dessa época, que eles ofereciam muito pelo preço. Motores grandes, carros chamativos, que eram baratos, mas os materiais talvez não fossem os melhores. Em termos de ergonomia, porém, está tudo bem à mão, e realmente é um carro bastante confortável. Este aqui é uma homenagem à edição Recaro, então não lembro exatamente de que ano era. Mas eles fizeram um com bancos Recaro que tinha algumas pequenas diferenças. Tom conseguiu alguns bancos, eles não são os Recaro originais, mas são quase idênticos aos do original. Também teria alguns apoios de cabeça em rede. Incrivelmente, porém, isso é revestido com o melhor couro escocês, que é incrivelmente macio e flexível. E teria sido muito melhor do que o que os carros originais vinham. Quero dizer, tem outras coisas idiosincráticas sobre isso. Atrás, há uma pequena persiana que recolhe e desenrola num rolo ao abrir ou fechar a tampa traseira. O equilíbrio entre conforto e dirigibilidade soa estranho. Agora, este aqui está rodando com rodas maiores de 17 polegadas, então tenho certeza de que isso tem algum efeito, mas não acho que elas sejam responsáveis pelos problemas que ele apresenta em ondulações maiores. Como o Trans Am, teria barras estabilizadoras dianteira e traseira mais grossas. O chassi em si simplesmente não parece ser bem desenvolvido o suficiente para funcionar bem como um todo se você realmente tentar forçar. Acho que a General Motors realmente se esforçou com esse carro. Foi um grande avanço. Ainda assim, ele fica atrás da concorrência europeia e japonesa em termos de dirigibilidade pura. Acho que você tem que olhar para ele como um pacote completo e o que ele oferece. O que ele te oferece é um motor grande à moda antiga, um V8 com torque de sobra, aquele som maravilhoso e te entrega um carro marcante. Mas ele faz isso à custa de desempenho absoluto. Depende do que você realmente procura. Muito obrigado ao Tom por ter trazido o carro. Foi realmente divertido dirigir um dos ícones americanos. Muito obrigado a todos por assistirem. Nos vemos no próximo vídeo.